Olá, ouvinte! Tá começando mais episódios de Terror na Esquina. Eu sou o Fei e no episódio de hoje chama Mariah Carey que, de novo, mais um Natal, a gente tá aqui no It's A gente vai ler algumas histórias cabulosas de Natal. Eu prometi pesadão, mas, cara, que difícil achar história pesada de Natal. Eu achei bastante coisa pesada, sim, só que aquele pesado que dá um retrogosto esquisito na boca, tipo, ai, abuso, sabe? Tanto homem e mulher, então, tipo, a gente vai passar por eles. É o pesadão chato, não é aquele pesadão do tipo gore e antropofagia de carne podre. O pesadão, tipo pesadelos do dia a dia. Pesadelos do dia a dia. É. Homens. É isso, pessoal. Antes, vamos pro recadinho. Se você quer live todas as semanas, escutar todos os episódios antes deles serem lançados, assim, na íntegra, de como eles são gravados, no cerne do terror, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que a partir do nosso apoio mínimo, você já consegue ter acesso às lives e ao grupo do Whats. O boneco do primeiro semestre de dezembro é o Slenderman, então acessa o apoio, pega a recompensa física que você vai ganhar o bonequinho do Slender. Eu tenho 2 bonecos do terror para poder fazer um combo. Quem assinar a gente esse semestre, no primeiro semestre de 2025, vai ganhar o boneco do Ikibar junto. Mas só as 2 primeiras pessoas que assinarem. Só as 2 primeiras. Se você quiser uma camiseta linda, igual essa daqui, do terror, é só você acessar reserva.inc/terror na esquina, o link tá na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Pessoal aqui do Insta falando que não tinha visto a gente ainda, você participando, mas você faz muito sucesso. E a Sibeli falando aqui no... A honra de ter a Sibeli aqui nos comentários do Discord, falando que antropofagia é uma palavra muito bonita pra capitalismo. Pra canibalismo, nesse caso, capitalismo, porra. Eu separei aqui das mais tranquilas para as mais bizarras. Não vamos ter nada do tipo episódio 105 e 157, mas a gente vai ter umas coisinhas bizarrinhas aqui. Sempre tem, não tem como fugir. Sempre, sempre. A primeira que eu vou contar chama... chama não, um autor postou lá no Paranormal Encounter. Alguém tem uma boa história bizarra de Natal? E ele começa assim... Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Era véspera de Natal e eu tinha 14 anos. Havia muita neve, mas eu queria montar no meu cavalo, então eu fui até o estábulo e eu preparei. Eu sempre amarrava na varanda dos meus pais quando chegava em casa. Os estábulos ficavam a cerca de 1 quilômetro de distância, mas eu estava acostumado a caminhar ida e volta. Eu estava me preparando para levá-la de volta quando a amiga apareceu, e eu a levei até a casa dela. No caminho de volta, meu cavalo queria correr, então eu deixei. Quando encontramos a irmã da minha amiga, eu pretendia levá-la para casa também, mas meu cavalo não parou. Eu ri, pedi desculpas e imaginei que ele pararia ao chegarmos em casa, mas isso não aconteceu. Ele foi direto pela entrada da garagem e saiu para a estrada. Comecei a ficar assustada e puxei as rédeas com força, a ponto de ficar de pé e usar toda a minha força, mas ele nem sequer diminuiu o ritmo. Eu conseguia ver carros passando no cruzamento e ele estava galopando a toda velocidade, sem a menor intenção de parar. Ele tentou saltar sobre um Ford LTD novinho. Naquela época os carros eram enormes. Ele bateu no carro na altura do peito e foi lançado para a estrada. Meu cavalo deu uma cambalhota perfeita e deslizou sobre o traseiro além do cruzamento. Eu estava usando um casaco grosso e 2 calças jeans, então eu não tive escoriações pelo atrito na estrada. Caí sobre o meu pulso esquerdo e o esmaguei, mas eu sobrevivi. O cavalo teve escoriações na traseira, mas fora isso, tá tudo bem.
Um policial estava no estacionamento no cruzamento e viu tudo. Ele não conseguiu entrar em contato com o serviço de ambulância porque eles estavam almoçando. Então me levou até a casa do motorista da ambulância e lá fiquei, eu sentado na sala com os filhos dele me olhando de lado esperando que terminasse o almoço e voltasse. Nada paranormal, mas uma história de Natal interessante. Acidente é sempre meio assustador, né? Principalmente com, segundo o Vitor aqui, Spirit, o corcel indomável. Adorei. É o assustador ao ponto de você ser atropelado, né? Em cima de um cavalo. Mas essa é só pra gente começar a entrada. Então, vou ler o segundo comentário sobre o Alguém Tem Alguma História Bizarra de Natal. O Knives Out 21 conta o seguinte. Eu tinha cerca de 16 anos. Era véspera de Natal e estava nevando muito. Meus pais e eu estávamos sentados na sala de estar, com as luzes da árvore de Natal acesas, tomando gemada e abrindo os presentes das nossas meias. Não era nossa tradição. De repente, ouvimos a aldrava da porta batendo muito alto, 3 vezes. Não vimos ninguém pela janela, mas meu pai abriu a porta e olhou para baixo. Havia um gato preto, ensanguentado, deitado no limiar da porta, sobre a neve. O mais estranho era que não havia pegadas humanas na neve, nem marcas de pneu. E, logisticamente, não havia como não termos visto alguém se tivesse colocado o gato lá. Ele ainda estava vivo, então fechamos a porta e o deixamos lá fora. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Lógico, né? Não, haha. Minha família e eu somos grandes amantes dos animais. Ai, que susto! É claro que o levamos para dentro e o deixamos confortável. Poxa, que filha da puta, velho. Filho Eu da fiquei puta. triste. Vamos lá. É claro que o levamos para dentro e deixamos confortável. Era um gato jovem, macho, que não era castrado e tinha se envolvido em uma briga terrível. Alguns dias depois, o levamos ao veterinário e ele se recuperou muito bem. A coisa estranha, além da batida na porta e da ausência de pegadas na neve, foi que minha mãe o deu para um amigo nosso que morava na mesma rua. Uns 4 ou 5 meses depois, o gato, já feliz e parte da nova família, acordou todos eles, uivando e gritando. Um gato uivando, completamente fora de controle. Descobriram que um incêndio elétrico havia começado na garagem e um dos carros também estava pegando fogo. Todos acordaram e ficaram bem. O carro não explodiu e apenas a garagem foi danificada. Eles tiveram muita sorte, especialmente que havia muitos materiais inflamáveis na garagem. Inicialmente, chamaram o gato por um nome bobo, tipo Sombra, mas depois o nomearam de Clark, por causa do Superman. Ele era um gato muito legal e viveu até ficar bem velhinho. É tipo mais fofossusto, né? Apesar de... Não pensaram na possibilidade de o gato bateu na porta. Com certeza, era um Skinwalker. Tava precisando de uma ajudinha. Aí gostou das famílias, resolveu ficar na forma de gato pra sempre. Sim, ainda ajudou a apagar um incêndio da casa, né, pô? Imagina se ele não tivesse acordado a galera. Imagina. O Assis tá pedindo pra entrar na live e contar algo que viu aos 14, mas vamos deixar isso pra um outro episódio. A gente podia pensar em algo desse tipo, bem mais interativo. É mesmo, né? Com alguns ouvintes sentando durante a live, contando uma história, voltando. Sim. Mas, Marina, porque as coisas não são bem assim. Porque agora começa a ficar pesado. No Mr. Nightmare, ele postou assim: essa história aconteceu há 4 anos e ainda me assombra até hoje. Era noite de Natal e minha família estava voltando de um restaurante chique. Eu, diferente da minha família, não estava cansado. Então os 45 minutos de viagem pareciam intermináveis. Além disso, minha irmã mais nova não parava de reclamar sobre como a amiga dela não tinha lhe dado nada de presente de Natal.
Após cerca de 20 minutos de viagem, meu pai parou em um posto de gasolina para comprar cigarros, e minha irmã, meu irmão e minha mãe saíram para ir ao banheiro. Eu fiquei no carro, pois já tinha ido antes de sairmos. Assim que eles saíram, eu decidi jogar algum jogo no celular. Olhei para o relógio do carro e vi que 10 minutos haviam se passado. Então eu comecei a me perguntar por que eles estavam demorando tanto. Assim que eu olhei para a janela do carro, eu vi um homem me olhando fixamente. Ele me assustou, pois eu não sabia há quanto tempo ele estava nos observando. O que torna a situação ainda mais perturbadora é que ele tinha um rosto completamente neutro, sem nenhuma expressão. Era difícil distinguir suas feições, pois estava bastante escuro e não estava numa parte iluminada do posto. Ele tinha cerca de 1,75 e parecia de meia idade. Assim que percebeu que eu o notei, ele começou a caminhar em direção ao carro. E eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não fiquei com medo. Felizmente, meu pai voltou com o resto da família bem quando o homem deu alguns passos. Meu pai se desculpou e disse que tinha discutido com o atendente. Eu não me importei, eu só fiquei aliviado que meu pai estava comigo. Dei mais uma olhada no homem lá fora e ele ainda estava olhando, mas dessa vez com uma expressão de irritação no rosto. Saímos dirigindo e pelo resto da viagem eu não consegui parar de pensar naquele homem. Isso não teria sido tão ruim se tivesse terminado ali, mas não terminou. Mais tarde, naquela noite, quando todos dormiam, eu estava assistindo o YouTube. E, para minha sorte, uma tempestade estava acontecendo. Eu gosto de tempestades, e elas me deixam confortável enquanto estou deitado na cama. Eu deixei o celular de lado apenas para apreciar a atmosfera. Isso não durou muito, pois eu vi alguma coisa batendo com força na janela atrás de mim. Me joguei para frente e quase caí da cama. Achei que um pássaro tivesse batido na janela. Afastei as cortinas e o que eu vi em seguida me assombrou. Eu vi um homem parado perto dos carros dos meus pais, olhando para o quarto. Olhei mais de perto e quase tive um ataque cardíaco. Era o mesmo homem que eu tinha visto no posto de gasolina. Só que dessa vez, quando os nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Sendo um adolescente de 14 anos que eu era, eu fiz a coisa mais maluca que podia. Eu gritei, o mais alto que eu consegui. Meu pai subiu correndo as escadas e entrou no meu quarto. Por que diabos você está gritando? Ele perguntou. Contei a ele sobre o homem e expliquei tudo o que tinha acontecido. Meu pai pegou um taco de beisebol e me disse para ligar para a polícia. Depois de 10 minutos, a polícia chegou à nossa casa e encontrou o homem no nosso galpão. Ele foi preso, e essa foi a última vez que eu o vi. No dia seguinte, meu pai inspecionou a casa e descobrimos que a maçaneta da porta dos fundos havia sido danificada, mas não completamente quebrada. Isso me dá uma sensação estranha, pois se ele tivesse conseguido entrar, poderia ter nos machucado ou até mesmo nos matado. É foda porque, tipo, você não imagina que um cara que tá no posto de gasolina vai seguir você até em casa. Ainda mais no meio de uma tempestade, né? Justamente na véspera do Natal. Mas você tem percebido que tem muito caso de gente sendo seguida, tipo, normalmente mulheres mais jovens, sozinhas, dentro de Walmart, lojas assim, lá nos Estados Unidos? Eu não sei se aqui no Brasil tem tanto, mas é muito caso. Acho que eu acabei esbarrando de uma coisa assim, uma vez ou outra. Me conta mais sobre isso. Não, é que pelo menos duas, três vezes, assim, enquanto eu tô no TikTok, eu vejo um vídeo de uma menina contando, porque hoje eu tava no Walmart e quando eu percebi, um cara tava me seguindo, aí passa um pouquinho uma moça mais velha, porque eu entrei na Sephora e quando eu vi tinha um homem andando atrás de mim, e eu tipo, gente, como comum assim, o pessoal ser seguido. Tipo, não tô duvidando do relato delas, mas eu achei meio. É mais aquela surpresa de tipo, tá todo mundo sem noção assim? Ou é só coisa do estadunidense mesmo? Então, eu não sei se isso foi uma puta coincidência. Eu escutei essa história várias vezes. Você poderia ler ela pra gente, o que você acha? Só boa. Eu vou aproveitar para ler que a Bey Pimentel falou Stalker é mais assustador que qualquer assombração. Com certeza. Eu escutei essa história várias vezes do The Corn of Grace Saint no Creeping Country. Eu escutei essa história várias vezes, mas, sinceramente, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo.
Ontem à noite eu estava fazendo algumas compras de Natal sozinha em uma loja local da TJ Maxx. Eu, mulher, 35 anos, raramente faço compras sozinha, especialmente à noite, porque normalmente eu estou com os meus filhos ou com meu marido. Estou andando sem rumo pela loja, meio que por toda parte, sem ter certeza do que eu vou comprar. Foi quando eu vi um rapaz jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, magro e de óculos. Não pensei nada demais. Fui para outro lugar e o vi novamente. Ele estava na mesma seção, pegando coisas para olhar e as colocando de volta, sem carrinho ou qualquer coisa assim. Meus alarmes começaram a soar. Então eu vi, pela terceira vez, em uma área diferente, fazendo a mesma coisa, mas agora parando e mandando mensagem para alguém. Meus sentidos começaram a se aguçar, um pouco tipo, ok, isso é estranho, mas eu ainda não estava nervosa, mas estava mais consciente do meu redor. Então aconteceu novamente, e dessa vez eu sei que algo estava errado. Ele está me seguindo por toda a loja e não tem nada para comprar. Então comecei a andar meio em zigue-zague pela loja. Encontrei um casaco que eu queria experimentar. Nesse ponto eu já estava muito cautelosa, mas também pensando que eu posso estar sendo ridícula e paranoica. Mas eu tinha esse forte sentimento de que isso não era normal. Fui para o provador por cerca de uns 15 minutos, na esperança dele ir embora. Saí do provador e não o vi por mais uns 20 minutos. Fiquei aliviada, pensando que definitivamente eu estava sendo paranoica e ele provavelmente tinha ido embora. Fui em direção ao caixa depois de quase uma hora e meia de compras, com um carrinho cheio de coisas. Eu era a única na fila. Quando me chamaram para pagar, eu me virei e esse homem estava imediatamente atrás de mim no caixa. Ele surgiu do nada. Tinha apenas um item, uma decoração barata. Nesse ponto, eu estava totalmente em pânico. A atendente percebeu que eu estava agindo de forma estranha e muito distraída. Eu quase não disse nada porque eu não queria arriscar de parecer louca, mas acabei dizendo a ela que achava que aquele homem estava me seguindo. Ela foi extremamente empática e não pareceu muito surpresa. Ela disse: Eu sinto muito, vou chamar alguém para acompanhá-la até seu carro. E eu fiquei muito agradecida pela bondade. O homem pagou por seu único item e saiu da loja com um homem mais velho que eu não tinha visto antes. E esse homem mais velho não tinha comprado nada. O estacionamento dessa loja é um grande e escuro pátio. Eu não queria sair sozinha, e eu só sabia que era uma ideia muito ruim. A atendente pediu para outra funcionária me acompanhar. Ela era mais jovem do que eu, mas muito doce. Eu me desculpei muito, porque estava chovendo e fazendo frio, e ela não tinha um casaco. E ela disse: Não me importo se estiver chovendo muito, eu ainda vou acompanhar você até seu carro. Foi muito doce, realmente. Ela me acompanhou o tempo todo e até esperou que eu saísse e fosse embora. O tempo todo eu estava tremendo como uma folha. Como eu disse, já ouvi histórias disso acontecer com outras mulheres, mas eu meio que pensava que elas poderiam estar sendo paranoicas ou exagerando. Isso foi extremamente assustador, no entanto. Quanto mais eu penso nisso, mais sinistro fica. Ele me seguiu por toda a loja, onde quer que eu me virasse, lá ele estava. Não faço ideia do que ele queria, mas foi muito perturbador. Meu marido ficou assustado e não quer mais que eu faça compra sozinha. Eu também não quero mais fazer compra sozinha. Se eu não estivesse prestando atenção ou ignorasse meus pressentimentos, algo ruim poderia ter acontecido. Como mulher, estar ciente do nosso entorno é muito importante. Edição. Sim, a mulher que me acompanhou era mais jovem do que eu. Eu não pedi a ela para me acompanhar. Eles me perguntaram se eu queria um acompanhante e eu disse que sim. E foi ela que escolheram. Outro funcionário nos levou até a porta. Ela ficou na entrada enquanto eu e essa outra mulher íamos até meu carro, que estava a apenas algumas fileiras de distância da porta. A mulher na frente ficou nos observando ir até o carro. Todos estão dizendo que eu deveria ter levado a moça até a porta. Devem entender que não é apropriado eu pedir para uma outra mulher entrar no carro de um estranho. E ela estava sendo observada pela gerente que estava na porta da frente. Eu não achei que eu precisava incluir isso, mas como estou sendo criticada por ser uma mulher mais jovem do que eu me acompanhando, achei que esclareceria isso.
Eu também fiquei preocupada dela não levar a moça até a porta, mas ela tem um bom ponto, né? De tipo, não vou pedir pra outra mulher entrar num carro. E tinha uma terceira pessoa observando elas da porta, vigiando, né? É, falaram que a gente já leu essa no podcast. Eu lembrei durante a sua leitura que sim, a gente gravou no último Natal. Mas é que casou bem legal com o que você tava falando. Pois é, parece que tem uma epidemia de gente sendo seguida é direto e reto, gente. Uma história muito parecida. Sim, sim. Tem outras duas histórias que tá, tipo, mesmo nessa vibe, fica um pouco pior, porque daí a gente tem o elemento natalino, né, pra deixar bizarro. Mas, cara, eu fiquei surpreso, principalmente com o último relato. A gente tem mais dois, mas, me diz aí, um terror natalino que não seja algo cotidiano, do tipo confraternização de final do ano. Confraternização de final de ano amanhã tem a minha. Vai ser muito divertido. Tô já adorando só de pensar. Ainda mais quando é por adesão. Aham. Mas vai ser legal, vai ser legal. Vai ser, só que, tipo, você confraternizar, você interagir com pessoas que você passa raiva o tempo todo, né? O pessoal dessa empresa não faço muita raiva com eles, não. O pessoal é gente boa. Mas confraternização da firma é algo bizarro de final de ano. Amigo oculto é bizarro. Ah, não, o amigo oculto eu consegui não ir, porque eu tive prova no dia. Não é que eu consegui não ir, né? Eu tive prova no dia que eles iam fazer o amigo oculto. Eu falei, gente, então, não vai dar pra participar. Uma pena. Mas tem alguma coisa pior que amigo oculto? O amigo oculto chocolate, aquele que você ainda dá um pouco de dinheiro pro último sair com um pouquinho de lucro por ter ficado com o pior chocolate. E eu acho que o mais triste dessa história é quando o último chocolate é o seu. Aí, tipo, nossa, ninguém escolheu meu chocolate. Todo mundo dividindo e tal. Não, mas a minha colega pegou uma história de terror pior. Ela tirou o chefe do nosso setor, no amigo oculto. Nossa, coitado. Não, tirar chefe. Tirar o chefe no amigo oculto é foda. A Sibeli falando que é uma das únicas pessoas que não odeia amigo oculto, mas acho que é porque não participou de muitos. Pode ser, Sibeli. Você passa a odiar amigo oculto quando você se empenha muito pra dar um presente e o seu presente não tem muito empenho pra ser dado. Olha, eu só recebo presente ruim de amigo oculto. Eu só recebo presente ruim de amigo oculto. Aí, tipo, pô, você faz um empenho danado pra você dar o presente e quando você recebe, sei lá, uma agenda. Teve um amigo oculto que eu participei com a Luísa. Luísa, pra quem não sabe, é minha irmã, né, gente? A pessoa conhecia nós duas, mas não sabia quem que era a Marina, quem que era a Luísa. E ela me tirou e achou que tinha tirado a Luísa, comprou um presente. E outra pessoa que tirou a Luísa sabia quem que era a Luísa, comprou um presente pra Luísa. Ou seja, a Luísa ganhou 2 presentes. E eu fiquei tipo, ué, gente, o que aconteceu? Sei lá, vi, né? Sei lá, vi. Outro terror natalino. Passas e maçã na maionese. Esse eu não vou falar não, que eu sou do time bota uva passa em tudo. Toque uva passa nas coisas. Eu gosto. Eu não gosto da uva passa hidratada, eu gosto da uva passa sequinha e grudentinha, tipo bala. Mas a hidratada pra mim, na hora que eu mordo e explode na boca, eu já não curto muito não. Eu gosto, ainda mais hidratada com rum, então fica, ó. É que o pessoal da tua família sabe hidratar, da minha nem hidrata, vai hidratando aquele suco de maionese que fica no fundo da forma, porra. Não, aí fica ruim. Minha mãe coloca água fervendo e um pouquinho de rum. Ela fica com gosto, né? Ela não fica sem gosto de nada. Gente, quem não gosta de uva passa, tira, põe pro cantinho. Você não é obrigado, você não é mais criança, pode catar a comida, não tem problema não. Mas eu gosto de uva passa e, tipo, no panetone. É bem gostoso no panetone. Com chocolate branco é bem gostoso. Eu só não gosto quando ela é hidratada com nada que tem gosto. Não, tem que ter um temperinho pra hidratar ela. Tem que ter um temperinho. O terror de Natal, que era muito comum na minha família. Não poder beliscar enquanto tá fazendo a ceia. Só pode comer meia-noite quando liberar a ceia. Meu Deus, isso sim. Nossa, a gente passava o dia inteiro cozinhando. E se minha avó visse a gente pegando qualquer coisinha, vai estar sem fome. Era 1h da tarde. A ceia saía meia-noite. Ela, você vai estar sem fome quando chegar na hora da janta. Caralho, vó, deixa eu comer, meu Deus do céu. Ela fica com fome até meia-noite. E aí você fica com duas coisas, fome e sono, né? Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta até meia-noite. Não, você até aguenta porque você tá roxo de fome, né? Você tá assim. E você já deu aquela caminhadinha com os primos ali antes do almoço. Antes do almoço, não, né? No meio da tarde e tal. Todo mundo já doido. Teve uns anos que era proibido comer antes da meia-noite, ficava tipo beliscando uma uva e olha lá um salaminho com um amendoim. Ceia meia-noite é foda, até no ano novo, cara.
Agora já caiu por terra isso. Ah, já, sem condição, a gente tem que comer. Vai comendo. A graça do Natal e do Ano Novo é você comer e beber o dia inteiro. Come, bebe, dorme e vai indo. Tem que ter um cochilinho ali. 7 dias direto. Mas eu acho que o pior de todos é o parente chato. O parente chato é o pior de todos. O inconveniente. A tia dos namoradinhos. Eu não tinha tia dos namoradinhos. Acho que sobrava para minhas primas mais velhas. Às vezes não era com você. Às vezes não era com você. Mas, Má, tem uma que eu quero ler pra você. Peraí, deixa eu ler os comentários aqui primeiro. A Bey falando que se você tirar a uva passas da comida, a comida continua com o gosto dela. A Morgana falou, meu Deus, que ódio não poder comer antes da meia-noite. E a Cibele aproveitou, minha avó proibia todo mundo de comer antes da meia-noite também. Que ódio. Cara, isso é um ódio universal. Ih, gente, qual que é o problema com a comida? Aí, não, vamos orar antes de comer. Os tios, todo mundo já bêbado, porque foi bebendo com o estômago vazio. Os tios só não, né? Os primos, a galera toda, bebendo estômago vazio. Aí vai dar a mão pra orar. Ai, meu Deus. Eu vou abrir uma enquete no Spotify perguntando qual que é o pior terror do Natal. Eu vou colocar essas opções. Ah, Ai. a Bey comentou que maçã na maionese é crime. Eu sou adepto da maçã verde, da maçã normal não sou muito não. Eu coloco as duas. A verde dá um tchan gostoso. A Ragnarok falou que ama a gente, obrigado Ragnarok, gostei do seu nome, achei super diferente. A Morgana falou, agora que eu tenho minha casa, farei Natal meio-dia pra comer cedo e não convidarei nenhuma tio e tia chata. E a Cibele falou, amo essa história, uns parentes meus cantam parabéns pra Jesus no Natal. Legal. Ah, ele nasceu, é bom cantar. E aí, na Páscoa, tem a marcha fúnebre? Ah, não, porque é na sexta, né? Ele morreu na sexta. Ele estava no domingo, desculpa. Então vamos lá. Essa daqui, é pesada. Alguns anos atrás, eu trabalhei em um shopping como um elfo na Vila do Papai Noel. Eu fui contratado por uma agência, assim como todos os outros elfos, fotógrafos, seguranças e, claro, o Papai Noel do shopping. O shopping não contratava ninguém fora da agência, já que as verificações de antecedentes eram muito importantes para eles. Quando eu comecei, tínhamos uma equipe muito boa, mas o homem que interpretava o Papai Noel saiu e trouxeram outra pessoa para substituí-lo. Era outro clichê de homem velho e rechonchudo com uma barba grisalha, mas havia algo que realmente me assustava e perturbava sobre ele. Seu nome era Arthur, e ele sempre agia de forma estranha com todos. Ele não parecia saber como interagir com as pessoas e todos se sentiam muito desconfortáveis ao seu redor. O que eu achava estranho era que Arthur agia de maneira pior com as mulheres do que com os homens. Ele era geralmente muito rude com as mulheres e muito mais amigável com os homens. Ele era especialmente gentil comigo, o que me deixava incrivelmente desconfortável. Sempre que ele falava comigo, fazia algum tipo de elogio e em seguida olhava para mim da maneira mais assustadora possível. Ei, querido, você gosta de bengalas doces? Gente, não me leva a mal, bengalas doces é aquela dos Estados Unidos que não tem no Brasil. Não, eu não gosto. Se você não disser que sim, eu vou te colocar na minha lista de crianças más, querido. Eu até percebi que ele era mais gentil com os meninos que sentavam no colo dele. Ele conversava com eles por muito mais tempo do que com as meninas e parecia dar a eles uma atenção especial. Tudo era muito estranho. Eu geralmente tentava evitar Arthur tanto quanto possível, mas era difícil, já que a gente trabalhava junto o tempo todo. Eu sempre saía do trabalho o mais rápido possível para que ele não tivesse tempo de falar comigo. Depois de um turno, quando eu estava saindo, Arthur veio até mim. Ei, você pode me fazer um favor? E ele deu um sorriso estranho e desconfortável. Eu imediatamente quis ir embora, mas não achava que podia simplesmente ignorá-lo. Do que você precisa? Arthur então contou a história como ele havia se machucado com as costas e não conseguia dirigir para casa. Ele disse que uma criança tinha forçado suas costas ao sentar no seu colo, mas tudo parecia uma grande mentira para mim. Mas não tinha como saber ao certo. Então, você acha que pode me levar para casa e me ajudar a subir até meu apartamento? Eu não queria participar disso e disse a ele que não podia ajudá-lo, mas ele continuou me pedindo várias vezes.
Recusei várias, mas ele não parava. Ele me disse que não conseguia voltar para casa sem minha ajuda, e eu finalmente cedi e concordei em levá-lo para casa. O tempo todo no carro eu senti um desconforto enorme. Arthur continuava tentando puxar conversa, mas tudo era estranho e desconfortável. Eu disse o mínimo possível e apenas foquei em chegar ao apartamento dele o mais rápido possível. Em um momento ele esticou a mão e colocou sobre minha perna. Foi assustador demais. Eu estava completamente enojado e só queria que aquilo acabasse logo. Finalmente chegamos ao apartamento dele. Eu só queria deixá-lo lá e sair correndo, mas ele insistiu que precisava de ajuda para subir. Relutantemente eu saí do carro e o ajudei até o apartamento. Nos movíamos muito devagar, e Arthur se apoiava em mim o tempo todo. Finalmente chegamos à porta dele, e eu disse que precisava ir. Arthur então me pediu para esperar 1 segundo, dizendo que queria me dar um presente por ajudá-lo. Ele pegou o celular e tirou uma foto minha. Depois, ele entrou na casa. Eu fiquei ali, confuso e impaciente, esperando. Vários minutos se passaram, e Arthur ainda não tinha voltado. Comecei a me sentir enojado e tive pressentimento muito ruim, então eu decidi ir embora. Quando eu comecei a me virar, Arthur apareceu na porta de repente. Ele estava seminu, vestindo apenas a roupa de baixo e segurando uma barra de metal. Ele me olhou com um sorriso doentio no rosto e balançou a barra na minha direção. Instintivamente eu me abaixei, e Arthur errou por pouco acertando a parede. Me ajuda! E empurrei Arthur para o chão e imediatamente corri pelo corredor, em direção ao elevador o mais rápido que eu pude. Quando cheguei ao elevador, eu pressionei o botão freneticamente para que ele abrisse. Olhei para trás e vi Arthur lentamente saindo pela porta. Fizemos contato visual por um momento em que as portas do elevador se abriram e ele começou a correr em minha direção. Eu entrei no elevador e tentei desesperadamente fechar a porta enquanto Arthur se aproximava cada vez mais. No último segundo, as portas se fecharam, justo quando Arthur bateu a sua barra contra elas. Eu podia ouvi-lo batendo repetidamente contra a porta. Você não pode fugir de mim, eu vou esmagar a sua cabeça. O elevador finalmente começou a descer e o som das batidas foi ficando mais baixo. Assim que cheguei ao térreo, corri para fora do prédio. Nem pensei em pegar meu carro, apenas continuei correndo, tentando me afastar o máximo possível de Arthur. Quando finalmente estava longe o suficiente, eu entrei numa loja aleatória e chamei a polícia. Arthur foi preso em seu apartamento mais tarde. Foi revelado que Arthur era um homem divorciado que tinha interesse em homens mais jovens. Ele supostamente matou vários rapazes na época em Toronto, que tinha mais ou menos a minha idade. Ele os desmembrava e os colocava em vasos de planta que mantinha em casa. Eu me lembrei de ter visto vários desses vasos no apartamento dele. O mais perturbador é que Arthur tirava fotos de suas vítimas antes e depois de matá-las. Foi então que eu me lembrei da foto que ele tirou de mim. Eu fiquei completamente traumatizado, mas feliz por ter escapado antes que Arthur tivesse a chance de tirar a segunda foto. Essa história foi inspirada em um caso horrível envolvendo um homem que trabalhava como Papai Noel em um shopping e que supostamente tirou a vida de 8 homens escondendo seus restos mortais em vasos de planta que ele reorganizava de tempos em tempos. O culpado era um homem de 70 anos chamado Bruce McArthur, que atacava vários homens mais jovens na Gay Village, no Canadá, e conseguiu escapar de uma série de crimes horrendos por mais de 7 anos. McArthur fotografava suas vítimas antes e depois de matá-las e mantinha um álbum de fotos como troféu macabro. Quando a polícia finalmente o encontrou, eles descobriram uma potencial nona vítima em sua cama, com a foto de antes de tirada. McArthur foi condenado e recebeu o título de serial killer pelas autoridades. Sempre bom lembrar que os serial killers, eles normalmente não são muito inteligentes, né? Eles só mexem com a população que ninguém está interessado em investigar. Sim. Não fala data, né? Pra gente saber. Hoje em dia eu acho um pouco mais difícil, né? Um serial killer conseguir fazer várias vítimas. Então, potenciais serial killers hoje é, pego no começo, mas antes eles conseguiam fazer uma carreira bizarra, né? Principalmente com minorias. No caso, na Gay Village. Cara, 9 vítimas é bastante gente, né? A Bey falou que Jesus ainda esperou, eu tinha ido embora assim que ele entrou. E o Victor falou, tudo que me vem na cabeça é a música dos Garotos Podres. Parece um filme trash. A Bey falou, parece mesmo um daqueles que a A24 faria sem dúvidas. Deus me livre, a Cotone Girl falou,
Fé Feijó falou que tem mais cara de filme da Blumhouse, bem American Horror Story. Eu acreditaria que é American Horror Story aqui de Nova York, né? Uma das últimas temporadas. Não sei, eu parei de assistir na temporada do circo. Eu tenho medo de palhaço, não tive pra assistir. Ah, do circo, muito boa. Muito boa. Você assistiu Terrifier? Não, porque eu tenho medo de palhaço e não consigo assistir. Ah, é verdade, Terrifier é um palhaço. Quem é oficial, né? É que o terceiro para de ser no Halloween. E ele é do tipo que me dá medo, que é o palhaço completamente montado. Cara, eu acho muito legal a história dele, só que os filmes não são tão bons assim. Tem uma história? Eu achei que fosse só um slasher. Ah, então, tipo, é bem gore, né? É o suco do gore, é tipo só sangue e mortes bizarras. Eu quero assistir o último, que é de Natal. A gente precisa fazer uma lista de filmes de terror de Natal. Eu andei catando umas pra poder assistir nessa época do ano. Tem o Homem de Neve Assassino, Boneco de Neve. Nunca. Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Muito legal assim, né? Tipo, dá pra dar umas risadas e uns sustos, então é ótimo. A Bey falou que tem aquele açougueiro da Ucrânia, que é um policial, viu ele sair da floresta todo sujo, não fez nada, simplesmente deixou pra lá. Não manjo de true crime tanto assim. Última história de terror chamada Stalker no Natal. Vamos lá. Sou mãe solteira de um menino de 8 anos. Quando isso aconteceu, ele tinha 5 e eu 27. Moro em uma casa que herdei dos meus avós, localizada em uma área tranquila da cidade, com muitos moradores idosos. Ainda moro lá com meu filho Mark. Era época de Natal e eu estava fazendo compras com o Mark. Fomos ao shopping para comprar presentes para minha família. Passamos por algumas lojas de roupas e uma de ferragens, onde comprei um presente para o meu pai. Depois de terminar as compras, levei Mark ao McDonald's para ele comer hambúrgueres e tomar sorvete. Saímos pelo lado sul do shopping, onde encontramos um Papai Noel do shopping do lado de fora. Ele acenou pra gente e disse as típicas frases de Papai Noel. Depois, ajoelhou-se na altura de Mark e perguntou o que ele queria de Natal. Mark me puxou pela mão para nos aproximarmos e eu deixei, já que ele parecia ser um Papai Noel amigável e normal. Mark disse que queria um Nintendo Switch, que, ironicamente, era o presente que eu estava planejando comprar para ele. Papai Noel riu e disse: se você se comportar, talvez você ganhe, olhando para mim e piscando. Eu sorri e ele se levantou e começou a me elogiar, dizendo ao Mark: sua mãe é muito bonita, sabia disso? Mark riu, mesmo sem entender o que isso significava. Continuei sorrindo e tivemos alguns minutos de conversa amigável sobre o caos das festas. O homem mencionou que trabalhava para o shopping. Cometi o erro de mencionar o quanto ser uma mãe solteira no Natal era estressante, e até brinquei dizendo que precisava da ajuda do Papai Noel. Ele fez o que eu achei ser uma piada inocente. Mark, você já ouviu a música I Saw Mommy Kissing Santa Claus? Mark assentiu. Papai Noel inclinou-se para mim, apontando para a bochecha, indicando que queria que eu lhe desse um beijo. Estava prestes a dar um beijo inocente na barba falsa, mas quando me aproximei, ele virou o rosto tentando fazer aquele truque de beijar nos lábios. Afastei-me a tempo. O jeito como ele fez isso foi tão estranho e agressivo. Ele me olhou e riu, com aquele tipo de riso de Papai Noel, mas sem nada de alegre. Eu fiquei desconfortável e disse: vamos, Mark. E começamos a nos afastar. Papai Noel gritou: Feliz Natal! E foi a última coisa que ouvi enquanto saímos do shopping. Ao passar pela saída dos fundos, notei que ele não estava mais na entrada. Eu deveria ter prestado mais atenção a isso. Chegamos em casa e, depois de trazer tudo para dentro, tranquei a porta. Mark e eu começamos a assistir um filme de Natal. Nosso momento foi interrompido pelo som da campainha. Eu não esperava ninguém e era muito tarde para visitas inesperadas. Pedi para Mark continuar assistindo enquanto ia atender a porta. Perguntei quem é e ouvi uma voz masculina responder: é o Papai Noel. Meu coração disparou. Eu disse: se você é o Papai Noel do shopping, por favor, vá embora. Eu chamarei a polícia. E ele respondeu: você deixou algo cair da sua bolsa, senhora. Eu só quero devolver. Perguntei o que era. E ele disse: não sei, senhora. Não quero parecer intrometido, mas se abrir a porta, eu posso entregar. Reforcei que eu queria que ele fosse embora. Decidi ligar para a administração do shopping para relatar o incidente, mas a pessoa ao telefone disse que eles não contratam Papais Noéis oficialmente, e quem estava vestido assim fazia isso por conta própria.
Essa informação me deixou muito insegura. Voltei para ficar com Mark, mas minha mente estava perturbada. Depois de alguns minutos, fui até a cozinha. Levantei a persiana da janela, mas com a luz da cozinha acesa e a escuridão lá fora, não vi nada. Foi então que ouvi alguém gritando: "Ho, ho, ho!" Ele provavelmente estava me observando naquele momento. Não tive escolha a não ser chamar a polícia e relatar que um homem, vestido de Papai Noel, me seguiu. Enquanto falava com a polícia, disseram que enviariam alguém para verificar. Depois que os policiais vieram e foram embora, senti-me um pouco melhor. No entanto, algumas noites depois, a campainha tocou novamente, aproximadamente no mesmo horário. Mark já estava dormindo e eu estava assistindo a um programa na sala. Desliguei a TV e fui para o meu quarto, que ficava ao lado do quarto de Mark. A campainha não tocou novamente e eu não desci naquela noite. No dia seguinte, ao sair de casa, encontrei um bilhete colado na minha porta. Estava digitado e impresso, e eu tirei uma foto antes de entregá-lo à polícia. O bilhete dizia: "Vou sair direto. Tenho certeza que você sabe quem sou. Não quis assustá-la na outra noite. Tive um dia longo, e quando uma mulher bonita conversa comigo, depois de fingir ser o Papai Noel por 6 horas, os hormônios acabam falando mais alto. Você e seu filho são adoráveis, e eu adoraria fazer parte da sua família algum dia. Não podemos fingir que você não sentiu a conexão quando conversamos. Já sei onde você mora, agora eu só preciso do seu número. Sinta-se à vontade para me mandar uma mensagem e talvez possamos planejar algo. Desculpe, sei que isso pode parecer assustador ou um pouco exagerado, mas sou do tipo que, quando vejo algo que gosto, vou atrás. Feliz Natal, e caso não nos falemos em breve, aqui está meu número. Com os melhores votos, Ted." Chamei a polícia novamente e entreguei o bilhete com o número dele. Os policiais disseram que entrariam em contato quando alguma medida fosse tomada. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação, provavelmente de um detetive, dizendo que o homem não entraria mais em contato comigo e que, se o fizesse, eu deveria avisar. Nunca mais ouvi falar desse sujeito. Presumo que a polícia o ameaçou de prisão caso tentasse algo novamente. Ho, ho, ho. Gente. Sempre tem um homem nojento pra atazanar mulheres. Infelizmente, a gente não pode ser muito simpática, não. Sim, até o nome de psicopata ele já tem, olha só. Ted. A Morgana falou, para essas horas é ótimo ter uma faca de 30 centímetros na mão. Uma tesoura de costura bem pontuda, spray de pimenta, arminha de choque. Sim. E saber como usar. E saber como usar também, né? Tem essa questão. Mas... eu acho que não tem nem o que comentar, né? O básico que a gente já sabe. Paga de louca, grita, chama a polícia, não avisa que vai chamar a polícia. Acho que o que a gente precisa aprender é deixar de ser educada. Olha! Ai, que saudade! Vou fazer um discurso misândrico. Quanto tempo! Mas gente, moças, pessoas que se apresentam de uma forma mais feminina, não tentem ser educadas. A pessoa está te deixando desconfortável. Você vai analisar a situação, às vezes o melhor a fazer é você diminuir ali o tom e tal, mas não fica numa situação que está te deixando desconfortável, com a pessoa que está te deixando desconfortável só para ser agradável. Tá? A gente não deve educação a ninguém. Com essa a gente deixa esse Natal com um gostinho amargo, com gosto de passas passadas. E fome até meia-noite, porque a avó não deixou comer a ceia, não deixou nem beliscar durante o dia. Esse é o gostinho de confraternização da firma. Tirar o chefe no amigo oculto. Tirar chefe no amigo oculto. Que vem o próximo Natal. Vou tentar fazer mais gore, prometo. Mas enquanto isso, quem sabe a gente não faz um body horror aí, parte 2. O pessoal curtiu pra caramba. Seria interessante, hein, ó. Tô passada, chocada com vocês, galera.
Vai entender, né? Pede pesadão, pá, pesadão. É isso, pessoal. Feliz Natal, boas festas pra vocês, feliz Ano Novo. O velho do saco tá aí pra te dar presente. Ho, ho, ho. Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E se a gente não se encontrar de novo, até ano que vem. Até ano que vem, que esse episódio eu acho que sai é o último do ano. Eu acho, não tô ligado da agenda do terror. Mas é isso, vou lançar. Semana que vem tem mais uma gravação. Se vocês quiserem acompanhar, é só acessar apoia.se/terror na esquina. Então esse foi nosso episódio Natalina 2024, mais um aninho. Mais um aninho. Que bom estar aqui mais um ano com você, Fê. Apesar de eu ter te abandonado esse semestre. Tranquilo, faz parte. Próximo você tá aí, a gente grava pra caramba. Obrigado por não ter desistido do terror também. E obrigada por não ter desistido de mim. Sendo se abraçada. Próximo episódio, retrospectiva, hein? Adoro a retrospectiva. Não! Odeio retrospectiva, Só porra. que não. Odeio. Queria ver melhores momentos do terror. Said, faz um apanhado aí de melhores momentos do terror. Vamos lançar um episódio preguiçoso. Não, faz não, Said. Não vai não. Não vai fazer não. Quando completar 5 anos de podcast, a gente faz a retrospectiva. Beleza, não sei que a gente vai fazer retrospectiva não, mas a gente faz uma retrospectiva. É isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. E lembrem-se, cuidado nas esquinas, hein? Tchau.